Ele gritou meu nome sem saber que era o meu. Preciso de um piloto de combate com liberação confidencial, agora. A frase cortou o hangar como um estalo. Todos olharam uns para os outros, esperando que alguém desse um passo à frente. Eu dei. O silêncio durou meio segundo, antes de vir a risada. Não a risada divertida. A risada pequena. A risada que tenta diminuir você antes mesmo de saber quem você é. Você? O capitão Rocha perguntou, inclinando a cabeça como se eu tivesse cometido um insulto por existir. Mulheres não conseguem fazer esse trabalho. Os mecânicos pararam o que estavam fazendo. 2 sargentos trocaram olhares. Uma tenente tentou olhar para o chão, como quem tenta impedir que a vergonha alheia a alcance. E eu só fiquei ali, firme, de pé, descalça por dentro, talvez, mas por fora sólida como aço. Não dei discurso. Não revidei. Quem tem histórico não precisa gritar. Qual seu codinome, tenente? Ele perguntou, ainda com um sorriso torto nos lábios. Eu respirei fundo e disse, Valkyria ML. O som que saiu dele não foi mais risada. Foi algo mais seco, como quem engole saliva rápida demais. O rosto dele empalideceu. Os olhos mudaram de expressão. Não era respeito. Ainda não. Era reconhecimento. E medo, porque ele sabia exatamente quem eu era. Ele sabia o que o meu codinome significava. Ele sabia que, para eu ter liberação confidencial, alguém acima dele tinha garantido isso. Alguém que ele não poderia peitar. E ele sabia que, se eu tinha sido acionada, era porque as coisas estavam muito, muito piores do que estavam dizendo. Mas ainda assim, ele precisava manter as aparências. Tenente, Valkyria, ele corrigiu, a voz meio engasgada. Tem certeza que está operacional? Operacional. A palavra ecoou como um tapa. Não por causa do tom, mas por causa da história por trás dela. Eles acharam que eu tinha quebrado. Achavam que eu tinha sido um erro. Achavam que eu tinha sido afastada por desequilíbrio emocional. E não por política interna. Mas eu não disse nada. Aprendi cedo que barulho entrega posição. Silêncio confunde o inimigo. Pronta para a missão, senhor. Respondi. Ele desviou o olhar, como se a luz tivesse ficado forte demais. E eu entendi na hora. Ele tinha acabado de perceber que a situação estava fora do controle dele. Que a missão que ele achava que comandava estava acima do pay grade dele. Que alguém no comando geral tinha pedido especificamente alguém como eu. Alguém com clearance. Alguém treinada em operações negras. Alguém cujo nome verdadeiro nunca aparece em relatório público. Mas ninguém no hangar sabia disso. Para eles, eu era só uma mulher com um uniforme impecável, um semblante sólido, e o silêncio de quem já viu demais para falar pouco. O capitão respirou fundo e tentou recuperar postura. Valkyria ML, então. Preciso que você entre imediatamente na sala de briefing. Missão urgente. Alto risco. Operação... Ele hesitou. Operação Rocha Zero. Eu senti um frio leve na espinha. Aquele nome eu conhecia, e não deveria ter sido aberto ali, na frente de ninguém. Operação Rocha Zero era classificação Alfa V. Era coisa de conselho superior. Era coisa de quem já tinha morrido 2 vezes em registro oficial. Mas ele lançou aquele nome como se fosse só mais uma instrução. E eu entendi na hora por que me chamaram. E por que o capitão estava tão nervoso. Ele não deveria ter dito aquele nome. Não deveria ter exposto a missão. E com certeza não deveria ter rido de mim minutos antes. Eu passei por ele sem olhar para trás. Enquanto caminhava, ouvi um dos sargentos sussurrar. Mano, se ela é a Valkyria mesmo, ferrou. Outra voz respondiou. Valkyria é lenda. Ela nem existe. Eu continuei andando, porque lendas não respondem. Fazem o que precisa ser feito. A sala de briefing era fria, pequena e apertada para algo tão grande quanto o que iriam revelar. 3 oficiais esperavam lá dentro, os olhos presos na tela central. Ninguém mexeu um músculo quando entrei, mas todos me olharam com o mesmo misto de surpresa e urgência. Eu tirei a boina. Mantenho o cabelo preso, a postura reta e o silêncio intacto. Um coronel, que eu reconheci mas nunca tinha visto pessoalmente, pigarreou. Tenente Valkyria ML. Temos uma situação crítica e precisamos do que só você pode fazer. Eu não respondi. Esperei. Ele tocou em um botão e a tela acendeu com uma imagem borrada em escala de cinza. Linhas de telemetria. Coordenadas. Um código que fez meus músculos ficarem tensos. CL09K.
Esse era o código de uma operação que eu tinha participado 3 anos antes. Uma operação que tinha custado vidas e que tinha sido arquivada, enterrada, silenciada. Eu respirava, lenta, calma, mas por dentro, algo começava a acordar. Algo que eu tinha aprendido a manter profundamente adormecido. O coronel percebeu. É claro que percebeu. Achamos que o incidente voltou. Voltou. A palavra ecoou como metal frio. E naquele segundo eu entendi. Eles não estavam me chamando porque eu era a mais experiente, nem porque eu era a melhor piloto, ou porque eu era mulher. Eles me chamaram porque sou a única viva que sabe o que realmente aconteceu naquela operação. E porque, se isso estava voltando agora, alguém precisava lidar com as consequências. E esse alguém era eu. O coronel desligou a tela. Tenente, você aceita reassumir o protocolo Valkyria? Eu fechei os olhos por meio segundo. Aquele protocolo. Aquele. O que custou minha carreira. O que me apagou dos relatórios. O que me condenou a viver como uma sombra dentro da própria instituição. Quando abri os olhos, vi o capitão Rocha parado na porta, observando. Dessa vez, ele não ria. Estava pálido, assustado. Sabia que ele mesmo tinha aberto a caixa que nunca deveria ter tocado. Eu assenti. E o coronel disse exatamente a frase que eu sabia que ainda iria me perseguir. Então prepare-se, Valkyria, porque tudo que enterramos está voltando. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em anos, senti algo que não sentia desde antes da queda. Eu estava de volta. E isso deixava muita gente nervosa. Muito nervosa. Quando saí da sala de briefing, o corredor pareceu menor do que lembrava, como se o ar tivesse ficado mais pesado desde o instante em que a palavra retorno apareceu na tela. O capitão Rocha evitou cruzar meu olhar, fingindo observar um relatório qualquer na prancheta, mas suas mãos tremiam, dedos apertados demais em torno do metal frio. Não era medo de mim exatamente, era medo do que minha presença significava. Eu caminhava em direção ao vestiário, sentindo passos apressados ao fundo. Vozes abafadas que tentavam manter a compostura enquanto a verdade crescera dentro deles. Haviam pedido alguém com liberação confidencial, mas não imaginavam que esse alguém seria eu. Era curioso como bastava pronunciar Valkyria ML para ver homens, muitos com o dobro do meu tamanho, ajustarem as ombreiras como se buscassem um pouco mais de armadura emocional. Eles me olhavam como se eu tivesse um passado monstruoso, mas a verdade é que o monstruoso não era o que eu fiz. Era o que me obrigaram a carregar sozinha. No vestiário, enquanto ajustava o macacão de voo que estava guardado há meses, virei de costas para o espelho e vi meu reflexo através dele, como se estivesse olhando uma versão antiga de mim mesma. Poucos sabiam o que tinha acontecido na CL-09K. Mesmo entre aqueles que ouviram boatos, ninguém tinha coragem de falar o nome da operação em voz alta. Ela havia sido arquivada tão profundamente que somente oficiais de nível Alphas V podiam confirmar sua existência, e mesmo assim com hesitação. Eu, claro, não tinha esse luxo. Carregava cada detalhe na memória, como se o tempo tivesse gravado as cenas diretamente nos ossos. Lembrei das horas anteriores ao incidente, a equipe reduzida, o silêncio nos rádios, os sinais incompletos vindos da zona cinzenta e, principalmente, a sensação incômoda de que algo ali não batia. A operação não era para ser uma interceptação rotineira. Havia informações demais omitidas, permissões liberadas rápido demais e uma pressa incomum para nos lançar no ar. Na época, ainda acreditava que alguém lá em cima sabia o que estava fazendo, que os protocolos eram quebrados apenas quando absolutamente necessário. Hoje, olhando para trás, percebo como fui ingênua. Nós éramos peças, não pilotos. Peças substituíveis. Enquanto prendia o zíper do macacão, ouvi 2 sargentos conversando do lado de fora. Eles tentavam falar baixo, mas a porta fina deixava tudo escapar. Diziam que talvez eu tivesse sido chamada porque ninguém mais sobrevivera à última tentativa. Diziam que naquela época, parte da tripulação havia sumido dos registros, não apenas mortos, mas apagados, como se fossem fantasmas que nunca existiram. Eu fechei os olhos e senti o peso dessas palavras. Eles falavam da minha equipe, falavam dos nomes que ainda ecoavam nos meus pesadelos, como se fossem asas quebradas que nunca consegui liberar do peito, mas continuei ali, em silêncio. O silêncio sempre foi a primeira defesa de quem carrega mais do que pode contar.
Quando deixei o vestiário, encontrei o coronel esperando do lado de fora. Ele não tentava disfarçar o nervosismo. Era o tipo de homem acostumado a liderar, mas não a pedir favores. Muito menos a alguém que ele mesmo ajudara a enterrar anos antes. Ele pediu que eu o acompanhasse até a sala de controle secundária. O lugar era menor que a principal, quase claustrofóbico, com luzes brancas demais para um ambiente que deveria lidar com segredos tão pesados. Na tela à frente, outro conjunto de imagens borradas estava congelado. Ele pediu que eu me aproximasse. Disse que precisava confiar em mim exatamente como confiara naquela noite, 3 anos antes. A frase me deu um gosto amargo na boca, porque aquilo não era confiança, era necessidade. Eles sempre me procuravam quando não havia mais ninguém para culpar caso desse errado. A imagem na tela mostrava algo que só quem esteve na CL09K reconheceria de imediato. Um padrão irregular de interferência, quase invisível a olhos leigos, mas claro como um grito para quem já encarou aquilo de perto. Era o mesmo tipo de distorção que captamos antes do colapso. Era o mesmo tipo de assinatura eletrônica que antecedeu o evento que destruiu metade do nosso esquadrão e deixou o resto de nós dependurados nos relatórios, como se fôssemos problemas administrativos. Eu senti a respiração prender no peito, como se estivesse de volta à cabine, a máscara apertando o rosto, o rádio cheio de chiados, enquanto gritávamos códigos que ninguém jamais receberia. Eu me lembrava do calor, do cheiro metálico do painel, do som abafado de alguém rezando no canal auxiliar antes de tudo escurecer. O coronel tentou explicar o que achava que estava acontecendo, indicando pontos na tela como se fosse um professor em frente a uma turma de iniciantes. Mas não precisava. Eu já sabia. Aquilo não era um retorno simbólico. Era o retorno literal. Era o mesmo tipo de interferência que marcou o início do pior desastre da minha carreira, o que me custou a confiança da instituição. E o que mais irritava não era a operação em si, nem o perigo, nem o fato de ser chamada como último recurso. O que queimava era ver os mesmos homens que fingiram não saber do ocorrido agora correndo atrás de mim, como se eu fosse uma chave que deixaram esquecida no fundo de uma gaveta. Quando o coronel terminou sua explicação, seus olhos procuraram os meus como se buscassem uma permissão emocional. Não dei. Apenas analisei os dados, conectando tudo com minha memória. A frequência, a localização, o padrão de ruído. E, no fundo, percebi algo que ninguém ali tinha coragem de verbalizar. Aquilo não tinha acontecido por acaso 3 anos antes. Não tinha sido falha técnica. Não tinha sido erro humano. Tinha sido provocado. E se estava voltando agora, era porque a origem jamais havia sido eliminada. Os homens na sala tentavam esconder o desconforto, mas o ambiente estava saturado de tensão. Eu podia sentir cada olhar que me atravessava. Alguns me viam como a solução, outros como um lembrete incômodo de que tinham mentido em relatórios, omitido partes importantes e permitido que uma narrativa distorcida fosse oficialmente registrada. Eu era a testemunha viva do que eles queriam enterrar. Quando respirei fundo, pude sentir o eco da máscara de oxigênio que usei no dia do incidente, como se estivesse voltando para a cabine invisível de memórias que nunca conseguiram de fato abandonar meu corpo. O coronel perguntou se eu lembrava de tudo. Era uma pergunta inútil. Ninguém esquece uma operação como aquela. Ninguém apaga sons de explosões que o radar não previa. Ninguém esquece o momento em que percebe que a aeronave inimiga não é exatamente inimiga, que a ameaça não está no céu, mas na sala de comando, nos comandos que chegam tarde, nas ordens que contradizem as regras. Eu respondi apenas com a cabeça. Não precisávamos discutir mais. Ele sabia que eu sabia, e isso era o suficiente. Enquanto voltávamos para o hangar, a base parecia mais silenciosa do que antes, como se todos estivessem sintonizados em uma mesma frequência de apreensão. Eu sentia que minha presença ali tinha reaberto feridas, que muitos ainda tentavam fingir que não existiam. Homens que me observavam agora com respeito hesitante eram os mesmos que, anos atrás, assinaram documentos garantindo que eu estava inapta para funções de alto risco. Eles achavam que tinham me apagado, achavam que eu seria apenas uma nota de rodapé, achavam que mulheres eram fáceis de silenciar. Mas ali estava eu, caminhando com minha liberação confidencial na mente, meu codinome pulsando no crachá,
e a certeza incômoda para eles de que a única pessoa capaz de enfrentar o que estava voltando era justamente aquela que eles tentaram afastar. E enquanto caminhava, senti muito claramente que o passado que eles fingiram não ver estava prestes a exigir uma conta cara, uma conta que só eu sabia como cobrar. Saí da sala de controle sentindo que a gravidade tinha ficado mais pesada, como se o chão estivesse tentando puxar meus passos para trás a cada metro percorrido. A base, que sempre pulsara com sons mecânicos e ordens curtas ecoando entre corredores, parecia funcionar em um silêncio disfarçado, como se todos estivessem prendendo a respiração sem admitir. Quando atravessei o pátio interno, percebi olhares furtivos, alguns tentando parecer casuais demais, outros fixos, desconfortáveis, denunciando a inquietação que minha presença provocava. Não era surpresa. Eu sabia que, para muita gente ali, eu não passava de uma sombra que insistia em voltar para assombrar relatórios incompletos e verdades rearranjadas para proteger carreiras. Enquanto caminhava em direção ao hangar auxiliar, onde fariam a preparação inicial da aeronave, tentei organizar mentalmente o que tinha visto na tela. O padrão de interferência, embora semelhante, parecia mais denso, mais agressivo, como se tivesse evoluído desde a última vez que o encontramos na Operação CL-09K. Era quase irônico. O comando gastara anos tentando fingir que o incidente não existira, mas a assinatura estava ali, de volta, como uma marca impossível de apagar. Eu não precisava dos coronéis me dizendo que estavam desesperados. O simples fato de me chamarem dizia tudo. A porta do hangar estava entreaberta, e o som de ferramentas ecoava lá dentro. Assim que entrei, o cheiro de óleo, metal quente e tinta recém-aplicada me atingiu, trazendo memórias involuntárias de noites em que dormia ali mesmo, no chão, durante manutenções externas, porque a missão seguinte não permitia atrasos. Um sargento veterano, Ramos, levantou a cabeça quando me viu. Era um dos poucos que não desviava o olhar. Ele tinha estado na base naquela época, e embora não tenha participado da operação comigo, lembrava todo o caos administrativo que explodiu depois. Ele apenas acenou com a cabeça em respeito. Um gesto pequeno, mas sincero, que não recebi de mais ninguém naquele dia. Enquanto os mecânicos ajustavam os painéis laterais da aeronave que eu pilotaria, Ramos se aproximou, caminhando devagar, como se pesasse bem cada passo antes de executá-lo. Seu rosto mostrava marcas profundas de cansaço, rugas que vinham não da idade, mas de excesso de responsabilidade acumulada. Ele limpou a graxa da mão na própria calça, suspirou e disse num tom baixo, quase confidencial: "Tenente, eu imaginei que um dia eles iam chamar você de novo." Não respondi imediatamente. Preferi observá-lo, esperando entender onde exatamente ele queria chegar. Ramos abaixou o olhar por um segundo, como se estivesse reunindo coragem para continuar. "Não é só a interferência que voltou. Tem algo acontecendo nos bastidores. Algo grande. Gente sumindo, relatórios desaparecendo. E não é de hoje." Aquelas palavras se alojaram no fundo da minha mente como peças que ainda não se encaixavam completamente, mas faziam sentido o suficiente para acender um alerta interno. Ele prosseguiu, mas não como alguém passando fofoca. Falava com a gravidade de quem sabe que pode estar colocando seu pescoço na linha. Depois da CL-09K, muita coisa mudou sem explicarem porquê. Oficiais transferidos de repente, pilotos veteranos aposentados antes da hora, caixas pretas catalogadas e depois nunca mais mencionadas. E agora essa pressa, esse pânico disfarçado. Você sabe o que isso significa. Eu sabia. Claro que sabia. Significava que o comando estava desesperado demais para esconder o óbvio. O inimigo não estava do lado de fora dos radares. Estava dentro. Em algum lugar acima do Capitão Rocha, talvez bem acima do coronel, alguém estava brincando com fogo, mexendo em áreas que só deveriam ser acessadas com múltiplas autorizações, justificação técnica e supervisão de segurança. O padrão de interferência não surgia por conta própria. Não era fenômeno meteorológico. Não era defeito. Só podia ter uma origem. Tecnologia interna modificada ou redirecionada para fins diferentes dos oficiais. Antes que eu pudesse responder, a porta do hangar bateu com força. O Capitão Rocha entrou, expressão rígida, tentando parecer no comando de algo que nitidamente estava longe do controle dele. Ele lançou um olhar fulminante para Ramos,
como se tivesse captado apenas a parte final da conversa e estivesse tentando decifrar a profundidade do que ouviu. Ramos endireitou a postura imediatamente, voltando à posição neutra de quem está acostumado a esconder opiniões para sobreviver na estrutura. Rocha caminhou até mim com passos firmes, como se quisesse recuperar autoridade pelo som das botas no concreto. Tenente Valquíria, temos horário para cumprir. A missão é de prioridade absoluta. Vai receber instruções adicionais no ar. Não haverá segunda chance para o que temos que fazer hoje. A frase foi dita com firmeza, mas a voz vacilou ligeiramente no final. Ele não sabia que Ramos me alertara, nem que eu já estava começando a montar o quebra-cabeça mentalmente. Apenas repetia o que alguém acima dele havia mandado dizer. Fiquei olhando para ele por alguns segundos, observando como o suor se acumulava próximo à linha do cabelo, como seus olhos fugiam dos meus quando tentava manter a compostura. Ele tinha medo de mim? Talvez não. Tinha medo do que significava permitir que eu voasse? Absolutamente. Porque se eu voltasse viva, a verdade voltaria comigo. E pelo jeito, era uma verdade que muita gente ali preferia que permanecesse enterrada. Ele tentou encerrar rápido. A aeronave estará pronta em 5 minutos. Você decola assim que conseguir. Eu apenas assenti. Não valia a pena conduzir nenhuma conversa com ele naquele momento. Quando virou para sair, percebi que seus ombros estavam rígidos, quase encolhidos, como os de alguém que carrega culpa e obrigações ao mesmo tempo. Assim que ele se afastou, Ramos voltou a se aproximar, mas de forma ainda mais discreta. Tenente, tome cuidado. Não com a missão, com eles. Essas 3 palavras ressoaram mais fundo do que qualquer alerta técnico poderia ter feito. E no fundo, eu sabia que ele tinha razão. O perigo lá fora eu conhecia bem. Já o perigo dentro da instituição, esse era muito mais difícil de prever. Enquanto subia pela escada lateral da aeronave, sentia a textura conhecida da fuselagem fria sob meus dedos. Era como tocar um velho amigo que você já sabe onde falha, onde brilha, onde responde melhor. O assento moldou-se ao meu corpo com a familiaridade desconfortável de quem já passou tempo demais ali. Ajustei as alavancas, conferi os instrumentos, e antes de ligar os sistemas, fechei os olhos por um instante. Não para rezar, não para pedir proteção, apenas para sentir o eixo da memória se alinhar com o presente. O passado que eles tentaram apagar estava ali, emergindo mais rápido do que qualquer um estava preparado para enfrentar. Quando abri os olhos, vi a silhueta do Capitão Rocha observando de longe. Não era supervisão, era vigilância. Ele precisava ter certeza de que eu realmente decolaria, que seguiria exatamente o que o comando queria, que não tomaria iniciativa demais, porque iniciativa, para eles, era sinônimo de descontrole. Mal sabiam que, para mim, iniciativa sempre significou sobrevivência. Conferi os painéis pela última vez e liguei os motores. O ronco familiar preencheu o hangar, empurrando para longe qualquer resquício de hesitação. Eu estava pronta. Não porque confiasse neles, mas porque sabia que, se não fosse eu ali, ninguém sairia vivo dessa missão. A torre liberou a decolagem, e enquanto acelerava pela pista, com a aeronave respondendo sob minhas mãos como se lembrasse de mim, uma única certeza atravessou meu pensamento. O que quer que estivesse esperando lá fora, não era o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo estava atrás de mim, dentro daquela base, atrás de uniformes impecáveis e relatórios maquiados. E pela primeira vez desde o incidente, eu sabia que estava prestes a descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. O céu ainda estava preso entre tons de cinza e azul quando atravessei a camada de nuvens, deixando para trás a base que parecia menor a cada metro de altitude. A aeronave vibrava com uma precisão quase familiar demais, como se reconhecesse o peso da missão tanto quanto eu. Ajustei o visor, silenciei todos os canais abertos e deixei apenas a frequência principal ativa, aquela que o comando insistia em chamar de linha limpa. Nunca acreditei em linhas limpas. Se existe alguém poderoso o suficiente para esconder interferências, existe alguém poderoso o suficiente para inseri-las também. Mesmo assim, voei seguindo o protocolo padrão, porque a primeira regra de quem conhece a própria sombra é não deixá-la correr na frente. A altitude estabilizou em 28.000 pés. A sensação leve no estômago, sempre presente nos primeiros minutos de voo, era quase reconfortante. Por um breve momento, parecia que nada tinha mudado,
como se os últimos 3 anos não tivessem existido, como se eu ainda fosse a piloto com futuro promissor, antes que relatórios maliciosamente ambíguos tentassem me transformar em nota de rodapé. Mas a tranquilidade ilusória durou pouco. A primeira interferência apareceu no radar como um sussurro incômodo, quase imperceptível, mas tão familiar que meu corpo respondeu antes da minha mente. A textura, a velocidade, a quebra do padrão. Era o mesmo comportamento técnico que reconheci imediatamente, como quem escuta a voz de um fantasma que nunca aceitou seu próprio fim. A torre chamou meu código com uma calma artificial, que não combinava com o pânico que certamente reinava na sala de controle. Valkyria ML, confirme leitura de radar. Apenas disseram isso, sem admitir que também estavam vendo. Eu confirmei, mas não devolvi detalhes. Aprendi na dor que informação demais compartilhada cedo demais só alimenta quem está do outro lado da linha tentando manipular o rumo dos acontecimentos. Preferi registrar tudo internamente, anotando mentalmente as distâncias, as variações, o comportamento anômalo do sinal. Era idêntico ao que vimos na série 09K, mas ao mesmo tempo parecia mais pulsante, como se tivesse ganho musculatura desde a última vez que cruzou nossos radares. A torre pediu que eu seguisse para a zona marcada como ZF-03, uma região onde não deveria haver absolutamente nada além de mar aberto e espaço aéreo pouco utilizado. Mas a aproximação para aquela área me trouxe lembranças tão específicas que quase senti o frio da máscara de oxigênio daquela noite antiga tocando meu rosto novamente. Na última vez que sobrevoei aquele setor, o céu estava calmo demais, e foi justamente essa calma que precedeu o colapso repentino. O padrão de interferência tomou nossos instrumentos, a comunicação caiu em cascata, e a última frase que escutei de um dos meus colegas foi um código de emergência que não deveria ter aparecido naquele tipo de operação. Depois disso, silêncio. Um silêncio que carreguei até hoje, pesado como chumbo. Apesar disso, continuei avançando, mantendo velocidade constante, alinhada com o protocolo. Eu sabia que estavam me observando. E sabia também que alguém, em algum lugar da base, torcia para que eu cometesse algum erro que justificasse sua narrativa antiga. Mas dessa vez, eu não daria nenhuma brecha. A diferença entre a Valkyria de 3 anos atrás e a de agora era simples. Agora, eu já sabia quem eram os inimigos dentro do próprio uniforme. Quando me aproximava de ZF-03, o radar começou a piscar com mais intensidade, mas não no padrão ameaçador de antes. Era algo mais inteligente, quase calculado, como se estivesse respondendo à minha presença. Enquanto isso, a torre começou a transmitir instruções mais rápidas, repetindo procedimentos de verificação que eu não solicitara. Pareciam querer ocupar minha mente com detalhes banais, talvez para me impedir de notar outras coisas. Não dei atenção. Desliguei a comunicação da torre e fiquei apenas com a frequência da missão, que estava estranhamente silenciosa, o que era, por si só, um sinal de alerta. Foi nesse momento que percebi. Não era o radar que estava captando a interferência. Era a interferência que estava captando a mim. O sinal não se comportava como uma anomalia, mas como uma resposta. Um eco intencional, seguindo minha trajetória, ajustando-se ao meu curso. Isso não era possível com tecnologia padrão. Tampouco era resultado de equipamento avariado. Era algo programado para reconhecer frequências específicas, e a frequência ativada no meu painel era justamente a que só pilotos com liberação confidencial tinham acesso. Ou seja, alguém esperava por mim. Ou pior, alguém sabia exatamente que eu seria enviada. Mantive a aeronave estável, porque qualquer alteração brusca poderia acionar alarmes automáticos no sistema da base. Porém, meu coração acelerou ao perceber que o padrão da interferência estava idêntico ao que antecedera a destruição da aeronave do Tenente Aramis, o piloto mais experiente da minha equipe na época. Ele foi o primeiro a desaparecer dos registros, como se nunca tivesse existido. E agora, o mesmo padrão reaparecia, deslocando-se contra o vento. Interferências não se movem contra o vento, mas aeronaves experimentais movem. E se havia uma aeronave ali, sem transponder, sem código, sem registro, isso significava uma coisa só. Não era inimigo externo. Era interno. A voz do coronel surgiu no meu rádio com a calma ensaiada de quem tenta aparecer no controle. Valkyria, mantenha a aproximação. Temos atualização. Mandando novas coordenadas. Não respondi, porque naquele instante,
Uma segunda interferência surgiu no radar, desta vez vindo de cima, em ângulo descendente, perfeitamente calculada para se aproximar de mim de forma invisível para qualquer operador inexperiente na torre. Eles não veriam. Eles nunca viam. Mas eu via. E de repente tudo fez sentido. A missão urgente, ativada às pressas. A necessidade de um piloto confidencial. O desespero do comando. A presença do capitão Rocha fiscalizando cada passo. Os relatórios apagados. Os nomes omitidos. As tentativas de me impedir de assumir o voo. Não era uma missão de reconhecimento. Não era contenção. Não era interceptação. Era uma armadilha. Eles precisavam que alguém com meu clearance estivesse em ZF-03. Precisavam que eu estivesse em altitude ideal. Trajeto previsível. Completamente exposta. Um alvo perfeito. A repetição do padrão da CL-09K não era um acidente. Era uma recriação. Alguém dentro da estrutura militar estava simulando as condições exatas do desastre anterior, mas agora com controle total do cenário. A interferência vinha de duas fontes diferentes. Uma testando resposta, outra preparando o golpe final. E este golpe, desta vez, tinha endereço certo. Meu nome. O codinome que todos fingiam não conhecer. Valkyria ML. E enquanto essa compreensão se acomodava em mim como uma peça que finalmente encontra seu lugar, algo curioso aconteceu. O medo desapareceu. O que emergiu no lugar foi uma clareza tão afiada que cortava o ar dentro da cabine. Se antes eu me sentia perseguida por fantasmas, agora sabia que estava lidando com pessoas reais. Pessoas com rosto, patente, agenda e algo muito precioso a proteger: sua própria corrupção. Ativei manualmente um protocolo que não utilizava desde o incidente. Um protocolo que deveria ter sido banido, mas que eu memorizei por conta própria, porque nunca confiei na destruição oficial dos documentos. Mudei a frequência de navegação. Reconfigurei a leitura do radar. Fiz a aeronave parecer estável, enquanto silenciosamente alterava minha rota para 3 graus sul, apenas o suficiente para sair do ângulo de ataque da segunda interferência. E enquanto o céu se abria à minha frente, percebi que a missão não era o que eles disseram. A missão real tinha começado agora, porque se queriam repetir o passado, então eu seria a primeira a quebrar o ciclo. A segunda interferência continuava descendo em minha direção. Curva precisa, quase elegante demais para algo que fingia ser apenas ruído eletrônico. Eu observava seu deslocamento enquanto mantinha a aeronave estável, consciente de que qualquer movimento brusco seria detectado imediatamente pela base, e pior, interpretado como comportamento instável, exatamente o tipo de narrativa que eles sempre tentaram colar em mim. Era irônico. O inimigo que queriam que eu temesse estava diante daquele radar, mas o inimigo que realmente importava permanecia do outro lado da frequência, vestido com um uniforme impecável, pronto para usar qualquer detalhe contra mim. Ajustei a máscara no rosto, sentindo o elástico pressionar minha pele com a mesma familiaridade de anos atrás, e deixei que minha mente fizesse o que fazia de melhor quando a verdade começava a emergir. Conectar pontos que ninguém mais conseguia ver. A lembrança do tenente Aramis, desaparecendo entre interferências idênticas, voltou com a nitidez de um soco. Aramis era brilhante, disciplinado, impossível de intimidar. Ele não teria cometido nenhum erro básico. Se sua aeronave foi derrubada naquela noite, não foi por falha. Foi por design. Mas naquela época, eu ainda confiava em patentes. Acreditava que ordem superior significava conhecimento superior, e me culpei por anos por não ter percebido o que estava bem diante dos nossos olhos. Agora, no entanto, tudo estava claro. O padrão não era o inimigo. O padrão era uma ferramenta criada dentro da própria estrutura militar, usada para eliminar aqueles que sabiam demais ou atrapalhavam demais. E sem que eu tivesse percebido, 3 anos depois, eu me tornara ambos. A interferência secundária se posicionou acima de mim. Mantinha distância, mas a trajetória era anormalmente semelhante à de uma aeronave com propulsão silenciosa. Tecnologia experimental que oficialmente jamais havia sido autorizada para testes reais. Mas eu sabia que existia. Eu vira esboços, ouvir conversas escondidas, captar comentários soltos de engenheiros que desapareceram pouco depois. Nada disso estava em relatórios. Nada poderia estar.
Era a regra número 1 de qualquer projeto confidencial que não deveria existir: negar até o fim. O que tornava ainda mais claro que um dos braços internos da instituição continuara desenvolvendo equipamentos que jamais deveriam ter sido ativados. E agora, quem quer que estivesse controlando aquilo não tinha qualquer receio de usá-lo contra mim. Continuei calculando mentalmente os vetores das interferências, enquanto mantinha a aeronave estável. A zona ZF-03 estava se aproximando, e com ela surgia a camada mais densa de nuvens, um véu espesso que escondia qualquer movimentação externa. Era o ambiente perfeito para quem queria realizar um ataque discreto, sem testemunhas, sem radar, sem registro. Um déjà-vu perverso da noite que marcou o início do meu apagamento institucional. A mesma região geográfica, o mesmo padrão nos instrumentos, a mesma sensação de que alguém estava me colocando exatamente onde queria. Mas desta vez, eu tinha vantagem que não possuía antes. Eu sabia que era uma isca. E iscas que sabem que são iscas não se comportam como vítimas. A torre chamou novamente, com urgência mal disfarçada. Valquíria, responda. Estamos vendo instabilidade nos seus instrumentos. Confirme leitura. A voz do operador tremia ligeiramente, mas não era por preocupação comigo. Era por medo do que poderia acontecer se eu saísse do roteiro que prepararam. Eu desliguei manualmente a comunicação, sem emitir resposta. Não porque não quisesse, mas porque cada segundo de silêncio, naquela operação, valia mais do que qualquer palavra. Palavras podiam ser usadas contra mim, silêncio não. O silêncio me dava espaço para pensar, mover e recalibrar sem interferências externas. E esse espaço era exatamente o que eu precisava. Ativei o modo passivo de rastreamento, oculto nos sistemas internos da aeronave. Era um protocolo que apenas pilotos com clearance confidencial sabiam acessar, e que fora ensinado a mim por um instrutor, que poucos meses depois foi transferido sem aviso prévio, seguindo o padrão sombrio de todos que se aproximavam demais da verdade. O modo passivo reduzia a emissão de sinais e transformava o radar em uma espécie de espelho sensível, capaz de captar padrões que normalmente seriam interpretados como ruído. Quando o ativei, a interferência mudou. O sinal principal oscilou brevemente, como se tivesse percebido que eu mudara o comportamento do equipamento. E o segundo sinal, o que se aproximava por cima, ajustou sua rota para tentar compensar a curva que realizei 3 minutos antes. Ou seja, estavam monitorando cada movimento meu, não da base, mas diretamente da fonte da interferência. Eu respirei fundo, tentando manter o ritmo cardíaco estável. A cabine estava silenciosa, o ar reciclado circulando de forma constante, e a luz suave do painel refletia nos meus olhos, apagando parte das emoções que tentavam se infiltrar pela memória. A cada segundo que passava, mais certeza eu tinha do que estava realmente acontecendo. Aquela missão não era um chamado de emergência. Era uma reconstituição completa da CL-09K, com a diferença de que agora eles queriam que eu fosse o centro do colapso. Se conseguissem me derrubar, poderiam finalmente finalizar o que começaram anos atrás, eliminar a última testemunha viva, capaz de expor toda a farsa. Mas havia um detalhe crucial que talvez não esperassem. Eu evoluí, e quem evolui não repete erros. Aproximei-me do limite da ZF-03. O céu estava pesado, como se a atmosfera esperasse algo. A interferência secundária se manteve a uma distância ideal para ataque, mas sem se revelar completamente. A principal continuava oscilando, mas agora percebia que havia um padrão dentro do padrão, uma espécie de mensagem codificada, quase imperceptível, que se repetia a cada ciclo. Não era um código militar oficial, era algo mais rudimentar, mas também mais ousado. E isso me fez perceber que talvez não fosse apenas corrupção institucional. Talvez fosse um grupo dentro da estrutura, operando em paralelo, com acesso suficiente para manipular equipamentos, mas não o bastante para criar códigos refinados. Isso tornava tudo mais perigoso, porque grupos paralelos não seguem regras. Eles criam as próprias. Quando ultrapassei o ponto que marcava a fronteira invisível da zona, o radar apagou por 1 segundo. 1 segundo apenas. Mas naquele único segundo, eu voltei 3 anos no tempo, lembrando do instante exato em que perdi contato com minha equipe, quando o painel escureceu
e logo retornou com a metade das informações distorcidas. Na época, pensei que fosse pane espontânea. Agora, vendo a mesma falha temporária reproduzida com perfeição, entendi. Não tinha sido erro técnico. Tinha sido comando externo. Dessa vez, eu estava pronta. Assim que o painel voltou, girei levemente a aeronave, ajustando o curso para fora da trilha previsível que queriam que eu seguisse. A interferência de cima mudou imediatamente de velocidade. Tentei detectar sua origem, mas a assinatura era mais avançada do que lembrava. Eles tinham refinado a tecnologia desde o incidente, e se alguém investira tanto em aperfeiçoá-la, significava que a operação anterior não fora um desastre isolado, mas um protótipo, um teste. E agora, eu era a segunda fase. Enquanto analisava isso, percebi algo que me fez gelar. A torre não chamou mais. Nenhuma vez sequer. Eles sabiam que o ataque começaria naquele trecho. Eles sabiam que eu estaria ocupada demais tentando compreender o comportamento do radar e do sinal. Sabiam que eu não teria tempo para questionar o silêncio repentino. Era tudo parte de um plano maior. Mas aí, no meio daquele pensamento, algo aconteceu que mudou o rumo da missão. Um terceiro sinal surgiu no radar. Fraco. Oscilando. Quase imperceptível. Mas não era interferência. Eu reconheceria aquela assinatura em qualquer lugar. Era código militar legítimo, vindo de uma fonte que não deveria existir mais. Um código desativado desde a operação CL-09C. Um código que fazia parte da equipe original. Alguém que deveria estar morto estava transmitindo. Ou alguém estava usando o código de alguém morto para me chamar. A mensagem era curta, repetida, quase sufocada entre ruídos. Valkyria, não prossiga. A mão que segurava o manche ficou rígida. O tempo dentro da cabine pareceu desacelerar. Eu encarei o visor, tentando confirmar se era real. O código era autêntico. Treinamento, vocabulário, estrutura, tudo. Mas isso era impossível. Absolutamente impossível. A voz parecia alterada, mas ainda assim, havia algo nela. Algo que puxou uma memória tão profunda que meu estômago virou. A voz parecia a de Aramis, e naquele instante, percebi que a missão verdadeira não era sobreviver ao ataque. Era descobrir quem estava vivo, ou quem estava tentando se passar por um morto. E isso mudava tudo. A mensagem ecoava nos meus ouvidos através do headset, mesmo depois de o sinal desaparecer entre ondas curtas e distorcidas, que lembravam respirações ofegantes misturadas a metal riscado. Valkyria. Não prossiga. O tipo de aviso que jamais apareceria em uma operação oficial, ainda mais vindo de um código que fora aposentado, arquivado e trancado sob várias camadas de classificações que impediriam qualquer pessoa comum de acessar. O problema era justamente esse. O código não era comum. Era o código da equipe original da CL-09K, e a única pessoa que costumava transmiti-lo era o tenente Aramis. E Aramis, segundo todas as atas, relatórios e cerimônias silenciosas, estava morto há 3 anos. O silêncio que se seguiu ao aviso parecia artificial, como se o próprio ar dentro da cabine tentasse abafar o impacto que aquelas 2 palavras carregavam. Apertei os dentes, sentindo a máscara pressionar ainda mais o rosto, enquanto minhas mãos se ajustavam no manche quase por instinto, buscando estabilidade em meio a uma tempestade de informações que chegavam ao mesmo tempo. O radar voltou a piscar, exibindo simultaneamente as 3 fontes: a interferência principal, o sinal secundário que continuava descendo como um predador paciente e aquela transmissão fraca, impossivelmente real ou terrivelmente fabricada, que surgira por apenas alguns segundos, mas deixara uma mancha profunda de inquietação. O comportamento das interferências mudou após o aparecimento do terceiro sinal. Era como se algo, ou alguém, estivesse monitorando não apenas os meus movimentos, mas toda a dinâmica ao redor. A interferência de cima desacelerou por instantes, quase como se estivesse recalculando a trajetória, analisando aquela nova presença inesperada no espaço aéreo. A principal oscilou com mais violência, flutuando em padrões irregulares que não combinavam com o ritmo constante que vinha mantendo até então. E a mensagem, aquela mensagem parecia ter sido enviada às pressas, como se a fonte tivesse pouco tempo ou estivesse correndo risco real. A voz, ou o simulacro dela,
carregava uma urgência quase humana. Mas ao mesmo tempo havia algo artificial na distorção, como se alguém estivesse usando um equipamento inadequado para imitar o que já fora uma transmissão militar legítima. Mantive a velocidade, mas reduzia a altitude de forma quase imperceptível, o suficiente para testar a reação das interferências. O padrão deslocou-se de imediato, e isso confirmou minha suspeita. Estavam rastreando a minha posição e reagindo em tempo real. Aquilo não era aleatório. Era rastreamento ativo, e rastreamento ativo só podia significar uma coisa. Alguém, em algum local terrestre ou aéreo, tinha controle total sobre a tecnologia que derrubara minha equipe 3 anos antes. Alguém capaz de ativar equipamentos clandestinos, manipular sinais e lançar aeronaves invisíveis sem ser detectado nem pelos radares da base. Alguém que não tinha medo de repetir o mesmo desastre, desde que fosse conveniente. Alguém que talvez tivesse sobrevivido à primeira operação, ou que tivesse se beneficiado dela. Enquanto ajustava a aeronave para manter um curso instável, mas difícil de prever, percebi que a torre continuava estranhamente silenciosa. Eles deveriam estar chamando, insistindo, exigindo relatórios, mas nada vinha. Era como se tivessem desligado completamente a comunicação comigo, e não por falha técnica. Parecia deliberado. Talvez acreditassem que eu já estivesse sob ataque. Talvez esperassem que eu caísse. Talvez torcessem para que a narrativa finalmente se completasse. A ideia de que aqueles que deveriam me proteger estavam, na verdade, assistindo a tudo com uma mistura de expectativa e conveniência, despertou uma frieza antiga dentro de mim. Mas eu não podia me distrair com emoções naquele momento. Cada segundo demandava precisão absoluta. O terceiro sinal reapareceu, desta vez mais curto, quase esquecido entre ondas fragmentadas. Não consegui entender o conteúdo totalmente, mas reconheci uma palavra repetida, 2 vezes, como se a fonte estivesse insistindo num aviso que lutava contra interferências mais fortes. Ar, mate, armadilha, armadilha. Como se eu não soubesse. Ainda assim, a forma como a mensagem foi enviada indicava outra coisa. Algo mais complexo. Quem quer que estivesse do outro lado, sabia exatamente onde eu estava. Sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia que eu era o alvo central. E, de certo modo, estava arriscando ser detectado apenas para me alertar. Essa decisão não combinava com os inimigos internos que eu começava a mapear mentalmente. Eles eram frios, calculistas, silenciosos e jamais fariam contato direto com a isca. A mensagem, portanto, só fazia sentido se viesse de alguém que estava sendo caçado tanto quanto eu. Ou de alguém que nunca morreu. Ou de alguém que deveria ter morrido, mas encontrou uma maneira de desaparecer completamente. Respiros longos preenchiam a cabine, mas não eram meus. Percebi que minha própria respiração estava controlada demais para soar daquele jeito. O ruído metálico misturado aos chiados de fundo aumentou lentamente, como se a fonte da mensagem estivesse se aproximando fisicamente da área. Por um segundo, cogitei a possibilidade absurda de Aramis estar vivo, mas imediatamente descartei. Não por falta de fé no improvável, mas porque conhecia bem o protocolo de desaparecidos. Se ele tivesse sobrevivido, teria sido encontrado no raio definido de busca, mesmo após dias. Não existiam pontos cegos no perímetro da CL-09K, a menos que alguém tivesse criado esses pontos célebres de propósito para esconder corpos, evidências ou pessoas. O sinal primário voltou a intensificar, como se tivesse ficado irritado com a interferência do terceiro código. O secundário retomou sua trajetória descendente, desta vez em velocidade maior, quase agressiva. A aeronave estremeceu por um momento, não por impacto físico, mas pela proximidade da assinatura eletrônica que interferia com os sensores. Aquele era o ponto crítico. Era ali que, na operação anterior, tudo mergulhara em caos. Era ali que perdemos controle, comunicação, estabilidade. Era ali que eu tinha sido deixada viva por acidente, ou por erro de cálculo. E agora, a história tentava se repetir com precisão assustadora. Mas havia um componente novo. Eu não estava mais às cegas. Cheguei ao limite da zona ZF-03, que naquele dia parecia mais estreita, quase afunilada para me prender num corredor invisível. A interferência principal estava atrás, a secundária acima,
e o terceiro sinal desaparecera novamente, como se estivesse se movendo para evitar detecção. E foi nesse intervalo que tomei a decisão que mudaria completamente o rumo daquela missão. Uma decisão que não estava em manual nenhum. Uma decisão que nenhum piloto comum teria ousado tomar. Eu desliguei manualmente o transponder da aeronave. Em condições normais, isso seria motivo para abrir investigação imediata, punição disciplinar, suspensão e interrogatório. Mas aquele não era um voo normal, e eu não tinha tempo para manter aparências. O transponder desligado me transformava em um fantasma temporário no radar. A base veria apenas instabilidade, e as interferências, por alguns instantes, perderiam meu rastro exato. Era tudo o que eu precisava para sair do corredor de morte que estavam tentando me empurrar. Ajustei o curso para uma curva suave, quase imperceptível. E foi justamente nesse momento que o terceiro sinal voltou, mais forte, mais claro, e pela primeira vez sem distorção suficiente para mascarar totalmente a voz. A mensagem veio curta, urgente e carregada de uma familiaridade que fez cada célula do meu corpo congelar por um instante. Base comprometida. Meu coração bateu tão forte que senti o impacto no peito. Base comprometida. 2 palavras que mudavam absolutamente todo o cenário. Se a base estava comprometida, significava que o comando interno que deveria monitorar a missão não era apenas cúmplice. Era participante ativo. Nenhum pedido de resgate seria confiável. Nenhum aviso seria sincero. Nenhum relatório de radar seria real. Se Aramis, ou alguém usando seu código, estava tentando me alertar, isso significava que o perigo não estava apenas no céu, estava no chão. E enquanto o eco daquela frase reverberava em mim, a interferência secundária finalmente se revelou. Vi a sombra de uma estrutura angular cruzar rapidamente por cima da minha aeronave, quase imperceptível a olho nu, mas reconhecível para quem já vira protótipos experimentais por dentro. Ali estava a prova. Eles estavam usando a tecnologia que juraram ter destruído após o incidente. A tecnologia que derrubara minha equipe. A tecnologia que nunca deveria ter visto a luz do dia. A tecnologia que agora era voltada diretamente contra mim. E foi nesse instante que percebi a verdade mais clara de todas. O que aconteceu na CL-09K não foi um erro. Foi um teste. Um teste para algo maior. Algo que agora estava ativo novamente. E eu era a única pessoa que poderia derrubá-lo, ou expô-lo, antes que fosse tarde demais. Tudo havia mudado. E a caçada, agora, era contra mim. A sombra angular que atravessou a parte superior da minha aeronave não durou mais que alguns segundos, mas foi o suficiente para que meu estômago se contraísse como se o corpo reconhecesse o perigo antes mesmo da mente processar o que aquilo significava. Eu vira protótipos experimentais antes, mas nunca um em pleno voo, jamais sem registro, jamais sem autorização. A estrutura não correspondia a nenhum modelo conhecido nos catálogos militares oficiais, e o fato de estar manobrando acima de mim com tanta precisão deixava claro que se tratava de um equipamento deliberadamente escondido, uma arma que não deveria existir e que estava sendo usada justamente onde não deveria, dentro do próprio espaço aéreo brasileiro. O som do vento ao redor mudou ligeiramente, como se a atmosfera estivesse sendo rasgada por algo que não obedecia às leis convencionais da aerodinâmica. Isso era suficiente para confirmar que eu não estava apenas diante de uma ameaça. Estava diante de uma operação cuidadosamente mantida na clandestinidade, alimentada por recursos que certamente não vinham de nenhum orçamento público auditável. Meu radar, mesmo no modo passivo, conseguia captar fragmentos da assinatura daquele objeto. Era uma mescla de sinais que se anulavam e se sobrepunham de forma quase matemática, como se alguém tivesse desenhado a aeronave especificamente para se ocultar entre ruídos e camadas de interferência. A única coisa que não podiam ocultar era a sombra, o breve contorno escuro que denunciava sua presença contra a luz filtrada pelas nuvens. Eu sabia que, se fosse derrubada naquele momento, nenhum relatório aceitaria que algo assim estivesse na zona. Afinal, o simples reconhecimento de sua existência colocaria em xeque toda a estrutura da força. Ao imaginar quantas mãos tiveram que ser compradas, quantos relatórios tiveram que ser destruídos, quantas carreiras precisaram ser sacrificadas para manter aquele equipamento fora da vista pública, senti um frio subir pela coluna. Um frio que não tinha nada a ver com altitude. Era o frio do reconhecimento tardio.
O inimigo estava muito mais enraizado do que eu imaginava. A mensagem que ecoava, base comprometida, ganhou peso novo, sólido, quase palpável. Se a base estava comprometida, então a aeronave acima de mim não estava apenas me rastreando, estava sendo guiada diretamente por alguém que deveria garantir minha segurança. Quem quer que estivesse no comando daquela operação clandestina me queria exatamente onde eu estava, isolada, vulnerável e sem qualquer possibilidade de questionar ordens ou solicitar apoio. Era uma estratégia perfeita, e por um instante precisei controlar minha própria respiração para evitar que a adrenalina me tirasse do foco. Quando respirei fundo novamente, percebi que minhas mãos estavam completamente estáveis. Nada tremia, e isso me deu uma certeza. Eu não tinha mais medo, não tinha mais dúvidas, não tinha mais ilusões sobre a instituição que um dia jurei servir. Agora, o que eu tinha era clareza. E clareza é a arma mais perigosa que alguém pode carregar numa operação como aquela. O terceiro sinal reapareceu de forma breve, como se estivesse lutando contra interferências mais fortes, ou tentando se manter escondido entre códigos que não pertenciam àquela frequência. Uma frase quase incompleta atravessou o canal, mas o suficiente para entender a intenção. Eles sabem. Você. Depois silêncio. Não um silêncio técnico, mas um silêncio carregado de urgência, como se aquela fosse talvez a última chance daquela fonte entrar em contato. Tentei triangular a localização aproximada da transmissão, mas o sinal era instável demais, pulando entre distâncias incoerentes, como se estivesse sendo movido ou carregado por outra aeronave menor, usando relays improvisados para se manter vivo. Isso me fez pensar em Aramis novamente, não como lembrança distante, mas como uma ausência que agora ganhava contorno. Se ele estivesse vivo, e ainda existia essa possibilidade, a forma como estava sendo obrigado a enviar mensagens sugeria que ele não era o caçador, era o caçado, e eu, sem perceber, me tornara parte de sua única alternativa de sobrevivência. A interferência secundária deu um mergulho brusco, passando tão perto da minha asa superior que pude sentir o deslocamento do ar empurrar a aeronave alguns centímetros para o lado. Era um aviso claro. Eles sabiam onde eu estava mesmo com o transponder desligado. Ou seja, estavam rastreando não o equipamento, mas a assinatura térmica ou o ruído característico dos motores, algo que exigia tecnologia bem acima da usada em aeronaves convencionais. Essa constatação abriu espaço para outra possibilidade ainda mais inquietante. Se estavam rastreando por assinatura térmica, tinham um mapa completo dos meus movimentos desde o momento em que decolei. E isso significava que minha chegada ao ZF-03 nunca foi uma tentativa de encontrar algo. Foi uma armadilha calculada para me colocar exatamente debaixo daquela aeronave experimental. A luz do painel piscou brevemente, alertando para uma instabilidade que eu sabia não ser mecânica. A interferência estava tentando acessar o sistema da minha aeronave. Não era comum, não era permitido, não era possível com tecnologia padrão. Era, no entanto, exatamente o tipo de ação que derrubara minha equipe na CL-09CA. Eles desligavam o radar, corrompiam instrumentos, desorientavam pilotos e, no momento ideal, provocavam uma falha crítica que parecia acidente, nada além de um erro trágico em meio a uma noite turbulenta. Mas eu não era mais a piloto ingênua que acreditava cegamente em instruções oficiais. Eu tinha aprendido, à força, que confiar no sistema era a forma mais rápida de ser descartada por ele. Corrigia a inclinação da aeronave, estabilizando a altitude. Se eu me mantivesse previsível, eles completariam a manobra de aproximação e, em minutos, tentariam me forçar a um pouso induzido, ou pior, um colapso eletrônico. Eu precisava agir antes deles, mas sem alertar a torre, pois qualquer movimento suspeito seria reportado diretamente ao grupo que agora controlava a operação clandestina. A primeira decisão foi desligar por completo o painel auxiliar, que poderia ser usado para acesso externo. A segunda, mudar novamente a rota. Não muito, apenas o suficiente para bagunçar qualquer cálculo automático que tivessem preparado. Aeronaves experimentais costumam ser rápidas, mas nem sempre possuem algoritmos adaptáveis para desvios não padronizados. Ou seja, se eu me afastasse do padrão previsto, eles teriam que recalibrar manualmente. Esse tempo seria meu.
A interferência reagiu imediatamente. O som no headset ficou mais agudo, como se alguém tentasse sobrepor comandos, mas a voz se dissolveu em ruídos digitais. A aeronave acima de mim recuou alguns metros. Depois avançou novamente, quase irritada, como se estivesse tentando intimidar, não atacar. Esse comportamento não era automático. Era humano. Seja quem fosse, estava lá dentro, ou comandava à distância, e sabia que eu entenderia a mensagem subliminar. Volte para a rota. Mas eu não voltei. Em vez disso, tomei uma decisão que nenhum piloto treinado seguiria sem autorização. Ativei o bloqueio de navegação. Era um código que ainda lembrava da época em que Aramis e eu treinávamos em simulações de interferências hostis. Um protocolo antigo, pouco usado, uma espécie de blindagem primitiva que envolvia isolar sensores e redefinir variáveis internas para impedir que sistemas externos interferissem. Funcionava por alguns minutos, às vezes menos, mas era o suficiente. Assim que o bloqueio entrou em vigor, o padrão da interferência mudou completamente. A oscilação parou por 2 segundos. 2 segundos valiosos, suficientes para eu entender que os operadores não esperavam que eu tivesse coragem ou conhecimento para ativar algo assim, e no instante seguinte, a aeronave experimental subiu bruscamente, afastando-se para evitar cruzar com meu campo de sensores internos, incapaz de prever meu próximo movimento. Eu tinha quebrado, por um momento, o jogo deles. Um momento curto demais, mas ainda assim, uma rachadura. Foi nesse breve intervalo que o terceiro sinal reapareceu, com a mensagem mais clara até então. Não volte. Eles vão derrubar você. Não havia mais dúvidas. Não havia mais hipóteses. Não havia mais inocência. A base estava comprometida. A torre estava comprometida. A missão era falsa. A aeronave sobre mim era parte do plano. E o objetivo final não era a operação. Era minha eliminação. Eu respirei fundo, pela primeira vez sentindo não medo, mas determinação pura. Eles queriam me derrubar. Então eu faria o oposto, sobreviver, e expor cada um deles. E pela primeira vez desde o início daquela manhã, tive certeza absoluta. A caçada começou, e desta vez, eu não era a presa. A ativação do bloqueio de navegação deu ao cockpit uma sensação estranha de silêncio mecânico, como se parte da aeronave tivesse mergulhado em uma bolha de isolamento onde o mundo externo perdia força, se tornando apenas ruído filtrado atrás de camadas de proteção improvisadas. Essa sensação me transportou de volta para os tempos em que treinávamos procedimentos de emergência, tentando simular o que aconteceria se todos os sistemas fossem corrompidos ao mesmo tempo. O bloqueio raramente era usado e quase nunca fora de ambiente simulado. Mas naquela hora, eu sabia que qualquer ferramenta esquecida poderia ser a diferença entre viver mais 5 minutos ou desaparecer no mar sem gerar perguntas desagradáveis para ninguém na estrutura de comando. Ajustei meu fôlego, senti o arnês apertado contra o peito e deixei que a aeronave respondesse ao meu toque como se estivéssemos sincronizadas num diálogo silencioso. Era apenas eu e ela, sem mais nada para interferir por alguns instantes preciosos. A aeronave experimental acima de mim, percebendo a súbita perda de acesso aos meus sistemas, subiu para fora da minha linha visual, mas ainda pude ver o reflexo metálico difuso atravessar uma brecha entre nuvens. A máquina parecia hesitar, como se o operador estivesse decidindo se deveria avançar agressivamente ou manter distância até entender qual manobra eu pretendia executar. Essa hesitação humana, imperceptível para quem não conhece pilotos por dentro, era a prova final da minha hipótese. Não era uma operação automatizada. Havia alguém ali, alguém treinado, alguém que sabia exatamente quem eu era, exatamente por que eu estava ali, exatamente qual o papel que tentavam me forçar a desempenhar. E como todo operador humano, por mais treinado que fosse, havia uma fração de segundo em que a dúvida atravessa o decisor. Essa fração era meu abrigo. O terceiro sinal reapareceu, fraco, mas insistente. A transmissão parecia ser feita por alguém que se movia em camadas diferentes do espaço aéreo ou que estava escondido dentro de algum tipo de bolsão de interferência. A mensagem veio fragmentada, como se a própria voz lutasse contra paredes de ruído. Eles querem que você volte. Depois um silêncio tão profundo
que meu cérebro levou alguns segundos para aceitar que o canal havia sido completamente apagado. A torre poderia tentar me chamar agora, se quisesse, mas eu sabia que qualquer contato deles seria apenas mais uma armadilha disfarçada de instrução técnica, empurrando-me de volta ao corredor onde a aeronave experimental poderia completar sua missão. Eu precisava romper o padrão por completo, escolher uma direção que não estivesse no desenho de emboscada que haviam preparado. Mudei novamente a rota, desta vez com uma curva mais ampla, que faria meu trajeto parecer uma tentativa involuntária de estabilização. Isso confundiria sensores sem comprometer demais o realinhamento da aeronave. A interferência acompanhou o movimento, mas não com a mesma precisão de antes. Eles tinham perdido parte do rastro. Sabiam minha posição geral, mas não exata. O transponder desligado e o bloqueio ativo criavam um problema para qualquer operador treinado. Rastrear sem acesso direto ao sistema significava improvisar em tempo real, e improviso era sempre vulnerabilidade. Enquanto realizava a curva, vi o mar se abrir sob mim em uma extensão contínua de cinza escuro, como se a superfície refletisse a ameaça que flutuava acima do céu. A densidade das nuvens aumentava conforme eu me afastava das zonas EF03, e isso me deu outra vantagem. Interferências funcionam melhor em condições de atmosfera estável. Dentro de nuvens densas, sensores se confundem, ecos se multiplicam, sinais ricocheteiam. Eu precisava entrar na área mais espessa possível, mas sem parecer que estava fugindo. Pilotos que fogem se tornam alvos fáceis. Pilotos que manobram com calma confundem tanto aliados quanto inimigos. A aeronave experimental retornou, desta vez em velocidade maior, aproximando-se com agressividade controlada. Ela cortou a camada superior de nuvens num ângulo tão preciso que deixou um risco quase invisível de condensação. Seu movimento criou uma turbulência leve que sacudiu minha cabine. Ajustei o manche novamente. Eles queriam me forçar a reagir. Queriam que eu cometesse algum erro que pudesse ser registrado como falha humana. Talvez pretendiam justificar meu desaparecimento como consequência de manobra imprudente. Mas eu conhecia todas as narrativas possíveis. Eu sabia exatamente como tentariam escrever meu obituário. O radar interno, mesmo com o bloqueio ativo, mostrou uma oscilação incomum no centro da tela. Um pico de energia, rápido, quase como um teste. Era uma tentativa de acesso. Uma sondagem. Eles queriam descobrir se eu já havia caído na armadilha. Eu mantive a rota, mantive a altitude, mantive a respiração. Essa constância, esse controle absoluto, era justamente o que os irritava, porque pilotos que sabem demais não entram em pânico, e isso os obrigava a improvisar mais uma vez. Foi nesse momento que percebi algo que me fez congelar por apenas meio segundo. O tipo de congelamento que não paralisa, mas ativa. O padrão da interferência principal se alterou sutilmente. O ruído ficou mais intenso em intervalos de 3 segundos. 3 segundos. Na operação CL-09K, aquele intervalo específico marcou o instante anterior ao apagão total dos instrumentos. 3 segundos antes da queda. 3 segundos antes de tudo desaparecer. 3 segundos antes de o nome de Aramis ser riscado para sempre dos relatórios. O padrão estava de volta, idêntico ao que eu testemunhei naquela noite. Era como ver um trauma antigo tomar forma de novo diante dos olhos. Mas agora, eu sabia o que aquilo significava. Eu sabia que eles estavam ativando o mesmo módulo de ataque que usaram 3 anos antes. Sabia que, em instantes, tentariam invadir meus sistemas internos. Sabia que a próxima fase seria tentar me forçar a descer. Sabia que, provavelmente, tentariam imitar mensagens da torre para me confundir. Tudo isso fazia parte do script. E pela primeira vez, desde que a missão começou, tive certeza absoluta de que eu estava prestes a descobrir quem realmente estava por trás de tudo. Porque para que o ataque fosse bem-sucedido, eles precisariam se revelar. Nem que fosse por um detalhe mínimo. E eu estaria atenta a todos eles. Reduzi levemente a velocidade. Não o suficiente para parecer fuga, mas o suficiente para obrigar a aeronave experimental a se aproximar mais do que gostaria. Pilotos de protótipos evitam aproximação extrema, porque qualquer desvio pode comprometer o disfarce da aeronave. Mas para completar o ataque, eles precisariam entrar no raio crítico, onde poderiam interferir diretamente nos meus sistemas. Sem perceber, eu os obrigava a se expor.
Foi então que percebi uma sombra menor cruzando rapidamente a lateral esquerda da minha aeronave. Algo pequeno, rápido, claramente não tripulado. Um drone. O mesmo tipo de equipamento que na operação CL-09K havia sido atribuído ao posicionamento de sensores flutuantes, que depois o comando insistiu em negar. O drone se movia como se estivesse me escaneando. Sua presença confirmou que havia mais de um operador no ar. Não era uma máquina solitária. Era uma equipe inteira. Uma célula. Um grupo interno, clandestino, organizado. Eles estavam preparando o ataque final, e eu não podia permitir que finalizassem. Quando o drone passou novamente, senti um estalo quase imperceptível na fuselagem, como se tivesse tocado a superfície com um adesivo metálico. Um rastreador. Eu reconheceria aquele som em qualquer lugar. O mesmo som da noite que perdi minha equipe. O mesmo som da ferramenta que eles usaram para fixar o dispositivo que sabotou os instrumentos da aeronave de Aramis. Aquilo significava que eles planejam o mesmo para mim, um ataque que pareceria acidente. Mas havia um detalhe que eles não contavam. Aramis havia sobrevivido tempo suficiente para avisar, ou alguém usava seu código para me impedir de seguir o caminho que levaria ao apagão final. E esse aviso tinha mudado tudo. A aeronave experimental desceu mais uma vez, mas dessa vez percebi algo que fez meus olhos estreitarem. Ela não estava apenas tentando me intimidar, estava me guiando, tentando me empurrar para uma rota específica, uma zona de sombra, onde a interferência ficaria tão intensa que nem mesmo o bloqueio interno seria capaz de manter os sistemas protegidos. Eles queriam que eu entrasse ali, queriam que eu cruzasse aquele ponto exato. Eu sorri, um sorriso breve, quase imperceptível, mas cheio de significado. Eles achavam que estavam me conduzindo, mas na verdade, eram eles que estavam prestes a entrar no meu jogo. Desviei a aeronave no último segundo, mergulhando para dentro da nuvem mais densa. A interferência oscilou como se não acreditasse no que eu acabara de fazer. A aeronave experimental acelerou, tentando me acompanhar, mas a densidade da nuvem era minha aliada. O drone sumiu do radar, e o terceiro sinal reapareceu pela última vez naquele trecho, com voz mais clara, quase desesperada. Não volte para a base. Eles vão fechar tudo. E assim, no meio da nuvem, percebi que a missão tinha mudado completamente. Eu não estava mais tentando sobreviver no ar. Eu estava prestes a iniciar uma contra-operação. E quem quer que estivesse usando o código de Aramis, vivo ou morto, agora fazia parte dela. A caçada ainda continuava. Mas agora, eu também caçava. A nuvem densa engoliu minha aeronave com a voracidade de uma cortina viva. Cada gota batendo no vidro como se fosse uma batida insistente. Uma cobrança que o céu fazia sobre tudo o que estava prestes a acontecer. No interior da cabine, as luzes baixas geravam sombras tênues que pareciam se mover com o balanço da turbulência, criando a sensação de que eu não estava completamente sozinha ali dentro. A densa bruma não era apenas um esconderijo físico. Era também uma barreira emocional que me isolava do resto do mundo, permitindo que cada pensamento emergisse com nitidez quase dolorosa. O silêncio mecânico era quebrado apenas pelo ruído do vento e pela oscilação repetida, quase inquieta, da interferência que tentava reencontrar meu rastro. Aquilo comprovava que a estratégia deles estava falhando. Ainda não haviam desistido, mas tinham perdido uma parte essencial do controle. Dentro da nuvem, tudo parecia mais lento. A aeronave experimental precisava sair para não comprometer a própria assinatura eletrônica. Aproximar-se demais seria risco até para eles. Isso me deu espaço, e espaço era exatamente o que eu precisava para pensar com clareza. A frase, "não volte para a base", ecoava como um alerta e ameaça ao mesmo tempo. Se a base estava comprometida, retornar seria entregar-me diretamente aos que comandavam aquela operação clandestina. Eles não precisariam me derrubar no ar se eu pousasse nas mãos deles. Bastaria um relatório, uma assinatura, uma acusação falsa, e o destino estaria selado. Eu conhecia a máquina burocrática melhor do que muitos dos que tentavam me manipular naquele dia. Sabia que a força tinha inúmeros mecanismos silenciosos para enterrar pessoas indesejadas, sem precisar de armas. Desaparecimentos administrativos eram tão eficientes quanto quedas aéreos, e naquele contexto, talvez até mais convenientes. A pergunta que martelava minha mente era tão grande quanto incômoda.
Se alguém usando o código de Aramis conseguia interceptar a operação, então onde estava essa pessoa? Estava no ar? Estava em solo? Estava sendo mantida prisioneira? Estava escondida dentro da própria base comprometida? Ou pior, estava sendo forçada a colaborar. A densidade das nuvens era tanta que o tempo parecia suspenso, e pela primeira vez desde a decolagem, senti o peso humano daquela situação. Alguém que eu conheceria, alguém que fizera parte da minha vida militar, alguém que vira o mesmo horror que eu vira, agora surgia como o eco de um passado que nunca tinha sido solucionado. E enquanto tentava decifrar a origem do sinal, percebi que a operação CL-09K nunca tinha sido encerrada. Eles apenas tinham decidido que a melhor forma de lidar com as falhas internas era enterrá-las, e enterrar junto qualquer pessoa que pudesse falar demais. Precisava entender quem estava por trás daquela célula clandestina. Havia sinais óbvios: acesso à tecnologia experimental, autonomia para manipular radar e frequências, capacidade para enviar ativos aéreos não registrados e coordenar operações paralelas sem que a força oficialmente percebesse. Isso não era obra de uma pessoa isolada. Era uma estrutura, uma cadeia, um grupo. Talvez não tão grande quanto parecia, mas absolutamente influente. E mais importante, alguém acima do Capitão Rocha e do Coronel sabia, e silenciosamente permitia, tudo aquilo. Por algum motivo que eu ainda não conseguia decifrar, era mais vantajoso manter aquela célula ativa do que desmantelá-la, e isso significava que, ao sobreviver à operação CL-09K, eu havia me tornado um obstáculo importante para eles. Atravessei mais um trecho da nuvem e quando finalmente emergi do outro lado, o céu abriu em um azul pálido, quase melancólico. A interferência principal já estava aproximando novamente, tentando recuperar o que perdera. Mas agora, eu tinha vantagem visual. A aeronave experimental se destacava acima do horizonte, contra a luz do sol, como um predador que observa a presa de longe antes do ataque final. Mas ali, banhada pela claridade, sua silhueta revelava mais detalhes, um contorno assimétrico, como se partes tivessem sido adicionadas por engenheiros que improvisaram mais do que planejaram. A fuselagem parecia robusta, mas não refinada. Aquilo não era equipamento oficial. Era equipamento de alguém tentando escapar dos olhos do sistema, enquanto operava dentro dele. O drone reapareceu, tentando se aproximar novamente, mas sem a mesma precisão de antes. A bruma densa havia interferido em seu posicionamento. Isso me deu a oportunidade de acessar manualmente o painel de diagnóstico e rastrear o ponto onde o rastreador havia aderido à fuselagem. Eu sabia que se continuasse voando com ele ali, seria apenas questão de tempo, até que reconectassem minha assinatura térmica e me colocassem de volta dentro do funil de ataque. Fiz uma manobra descendente leve, apenas o suficiente para desestabilizar o drone e afastá-lo. Isso deu alguns segundos de respiro, tempo suficiente para ativar uma sequência que eu memorizei ainda na época de Aramis, o procedimento de desprendimento forçado. Era uma técnica improvisada que aprendemos juntos, para lidar com dispositivos hostis em missões não oficiais. O tipo de conhecimento que nunca aparece em manual e que nenhum instrutor admitiria ter ensinado. Quando executei a sequência, a aeronave tremeu como se tivesse engolido um pedaço de vento. O metal vibrou. O som do encaixe se soltando ecoou como estalo seco. E então, o indicador térmico oscilou. Por um breve instante, eu me tornei invisível. Não completamente, mas o suficiente para criar um ponto cego na visão deles. E se havia algo que operadores de células clandestinas detestavam, era perder controle. Era o tipo de quebra que os obrigava a se expor, mesmo que minimamente. Foi justamente nesse intervalo que percebi algo que fizera minha pele gelar. A aeronave experimental mudou a rota, não para me perseguir, mas para reposicionar-se como se estivesse protegendo algo abaixo. Aquele movimento não era ofensivo, era defensivo. Nunca antes eu tinha visto um equipamento clandestino agir como guarda, não como caçador. Isso só podia significar uma coisa: havia algo, ou alguém, no mar abaixo de mim. O terceiro sinal reapareceu, mais curto do que nunca, mas contendo duas palavras que me obrigaram a endireitar a postura no assento, como se meu corpo tivesse sido puxado por força invisível. Ponto cego.
ponto cego. Uma expressão que Aramis e eu usávamos durante simulações para indicar locais onde o radar não alcançava, pequenas áreas invisíveis até para satélites, criadas por falhas geográficas ou interferências naturais. Mas ali, no meio do oceano, não deveria haver nenhum ponto cego, a menos que fosse artificial. E se fosse artificial, então havia algo construído ali, algo submerso, que a aeronave experimental estava protegendo. O radar oscilou com intensidade, precisando recalibrar-se. A luz principal piscou, indicando interferência direta apontada para mim. Eles estavam tentando me forçar para longe da área. Queriam impedir que eu enxergasse o que estava por baixo. E naquele momento, compreendi que a missão era ainda mais profunda do que eu imaginava. Eles não estavam apenas querendo me eliminar. Estavam querendo me manter longe de algo que jamais deveria ser descoberto. Um bunker submerso? Uma plataforma móvel? Um equipamento experimental? Ou uma pessoa? Me lembrei da sensação que tive quando ouvi o código pela primeira vez. A urgência sufocada. A respiração. A voz que parecia ter atravessado um túnel de interferências para me alcançar. Se Aramis estivesse vivo, e aquela hipótese começava a ganhar força, precisava estar escondido em algum lugar onde nem a força, nem a célula clandestina o encontrasse. Um lugar onde o radar não alcançasse. Um lugar invisível. Um ponto cego. A aeronave experimental desceu agressivamente dessa vez, tentando me afastar do quadrante onde a interferência mais forte se concentrava. Eles estavam desesperados para manter segredo. E quando inimigos ficam desesperados, mostram a verdade sem querer. Ao tentar bloquear a minha passagem, eles confirmavam que havia algo no mar. Mesclei técnica e instinto. Cimei a aeronave para a esquerda. Depois puxei para cima com força medida. Não era fuga, era contra-ataque. Eles queriam me impedir de ver o ponto cego. Então eu veria. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse naquele voo. A aproximação da aeronave experimental ficou mais agressiva. O drone reapareceu por baixo, pronto para outro rastreamento. E a torre finalmente tentou retomar contato, numa voz falsa, perfeitamente modulada, mas carregada de segundas intenções. Valkyria, retorne, retorne imediatamente. Está violando o protocolo. Mas agora, era tarde demais. Eu já havia decidido. A missão não era obedecer, era expor. E para isso, eu precisava encontrar o que havia no ponto cego. Só que o que me esperava lá embaixo, e que eu ainda não sabia, mudaria absolutamente tudo. Quando percebi que a aeronave experimental estava tentando se colocar como barreira entre mim e o quadrante onde o ponto cego deveria estar, senti a mesma pulsação que senti nos segundos antes do colapso da CL-09K, uma mistura perturbadora de déjà vu e lucidez. Era como se aquele momento fosse a extensão natural de uma linha que começara 3 anos antes, e que agora, finalmente tocava seu ápice inevitável. A cada metro que eu avançava em direção ao ponto cego, era possível sentir o ar sendo empurrado contra a fuselagem com uma resistência quase física, como se até o espaço tentasse impedir que eu enxergasse o que estava prestes a se revelar. O radar oscilava, simulando falhas que eu sabia que não eram espontâneas. A torre repetia ordens de retorno, que agora soavam como ameaças veladas camufladas em formalidade. Mas eu estava além de obedecer. Estava além da narrativa que tentavam impor. Estava além da ideia de que eu precisava manter silêncio para preservar algo maior do que eu. A única coisa maior que eu naquele momento era a verdade, e eu já tinha percebido que o sistema jamais permitiria que ela emergisse por vontade própria. Se ela fosse aparecer, seria através do caos calculado que eu estava prestes a criar. Mantive o curso direto para o ponto onde o mar parecia se comportar de maneira estranhamente uniforme, uma área plana demais, como se algo estivesse tensando a superfície abaixo, uma ausência tão grande de ondulação que contrastava violentamente com o resto do oceano. A aeronave experimental mergulhou para interceptar meu avanço, passando tão perto do meu cockpit que senti as vibrações atravessarem meu assento como uma ameaça silenciosa. Mas minha mente estava cristalina. Eu não desviaria. Não após ter chegado tão perto. Não depois de tudo que havia sido arrancado da minha equipe 3 anos antes. Não depois de ouvir aquele código impossível.
Aquele aviso que parecia vir de alguém que jamais deveria existir. Eu precisava ver o que havia ali. Precisava ter certeza. Quando finalmente quebrei a barreira de interferência e entrei na zona do ponto cego, o radar apagou por completo. Não piscou. Não oscilou. Apagou. E por um segundo, o silêncio absoluto tomou conta de tudo. Nem mesmo a torre conseguiu se infiltrar através daquela parede. A aeronave experimental parou abruptamente, como se tivesse batido contra um limite invisível, e ficou pairando no ar por alguns segundos, incapaz de entrar na área. Era a prova final. Eles não controlavam o ponto cego. Eles só sabiam que ele existia e que não podiam permitir que eu chegasse até ele. Foi então que eu vi. Um brilho metálico emergiu da água, lento e preciso, subindo como se alguém tivesse calculado milímetros para não gerar ondulações desnecessárias. Era uma estrutura que parecia um híbrido entre um módulo submersível militar e algo artesanal, como se tivesse sido montado às pressas por mãos habilidosas e desesperadas. As placas externas eram irregulares, feitas de metais diferentes, algumas com oxidações que indicavam anos de exposição. Era grande o suficiente para abrigar uma pessoa, talvez duas. E naquele instante, tudo fez sentido. Se Aramis estava vivo, ou alguém que tinha acesso ao seu código, só poderia estar escondido em algum lugar que nem o comando nem a célula clandestina pudessem rastrear. Um lugar onde o radar não entrava, onde interferências não existiam, onde até o mar parecia guardar silêncio. Um lugar assim não existia naturalmente. Fora criado. A tampa superior do módulo começou a abrir, lenta como se temesse ser vista. A aeronave experimental, do lado de fora da zona de sombra, oscilou, posicionando-se como se estivesse esperando a chance de intervir, mas incapaz de atravessar a barreira. Eu aproximei minha aeronave alguns metros mais, mantendo a altitude estável, e foi quando uma figura emergiu pela abertura, apoiando-se com força no metal. A luz refletiu no capacete desgastado. A viseira estava trincada. O uniforme parecia uma mistura de restos de equipamento militar com partes improvisadas. E quando ele levantou o rosto, mesmo coberto pela máscara de oxigênio adaptada, eu reconheci algo impossível de ignorar. Era Aramis, ou alguém tão idêntico a ele nos gestos que seria impossível não saber. Minha respiração falhou por meio segundo, antes de se tornar completamente estável, como se meu corpo tivesse esperado 3 anos, só para confirmar aquele instante. Ele ergueu uma das mãos em um gesto que não era aceno. Era instrução. Ele estava me dizendo para não me aproximar mais. Eu entendi antes de racionalizar. A célula poderia estar tentando rastrear sua assinatura térmica. Mesmo com o ponto cego, se eu chegasse perto demais, poderia expô-lo. Eu estava à beira de uma verdade que mudaria tudo e precisava agir com cuidado absoluto. O rádio interno, mesmo sem sinal técnico, ativou sozinho, como se ele estivesse usando algum tipo de transmissor improvisado. A voz dele soou abafada, irregular, mas ainda assim inconfundível. Não se aproxime mais, Valkyria. Eles estão monitorando tudo ao redor. Por um instante, o tempo não avançou. Aramis, oficialmente morto, enterrado, desaparecido, estava ali, falando comigo, não como memória, não como eco, como fato. Eu não tive tempo de reagir emocionalmente. A aeronave experimental se aproximou com fúria, rompendo sua própria segurança ao tentar cruzar o limite da zona. A turbulência gerada pela tentativa quase desestabilizou meu voo, mas Aramis, com precisão cirúrgica, ativou um dispositivo no casco de seu módulo. Um pulso inaudível atravessou o ar. A aeronave experimental perdeu altitude por um instante, como se tivesse sido atingida por uma onda invisível, e recuou, incapaz de manter posição. Não há muito tempo. Aramis continuou, sua voz tensa. A base está comprometida. Eles apagaram a operação antiga para encobrir algo maior. Eu escapei no dia da queda, mas não podia deixar que soubessem. Estão testando tecnologia que nunca deveria existir. E agora querem acabar com você como tentaram fazer comigo. Eu absorvia cada palavra como se estivesse lendo uma sentença impossível. Por que me avisou? Perguntei, minha voz firme, mesmo sabendo que qualquer emoção poderia me quebrar naquele instante. Porque você foi a única que viu a verdade e não fingiu não ver. Ele respondeu. E porque agora chegou a hora de expor tudo. O módulo submersível começou a tremer.
Algo estava interferindo em sua estrutura. Ele olhou para trás, depois para mim. Vão tentar neutralizar a zona. Vão tentar me apagar de novo. Sua voz se tornou ainda mais urgente. Você precisa sair daqui, agora, e precisa levar o que eu vou te mandar. Antes que eu pudesse questionar, um pacote de dados começou a ser transmitido para minha aeronave. Um envio criptografado improvisado, pesado, composto por registros, áudios, imagens, protocolos, provas de tudo que havia sido escondido, apagado, modificado. Provas suficientes para implodir a célula clandestina e colocar em risco todos que estiveram envolvidos nos últimos anos. A aeronave experimental tentou atacar novamente, desta vez com mais agressividade. O drone reapareceu abaixo de mim e outro módulo menor emergiu do mar, como se alguém tivesse acionado os sistemas automáticos para capturar Aramis. Tudo acontecia ao mesmo tempo, em uma sinfonia caótica de tecnologia ilícita, risco extremo e revelações que não podiam mais ser ignoradas. Vai! Aramis gritou. Não havia tempo para despedidas, para perguntas, para explicações. O módulo dele mergulhou de volta no oceano com rapidez surpreendente, desaparecendo tão rápido quanto surgira. A aeronave experimental tentou segui-lo, mas foi repelida pela barreira invisível do ponto cego. E nesse intervalo, eu tinha que agir. A torre chamou novamente, desta vez com um tom mais agressivo e controlado. Valkyria ML está violando limites de protocolo Alpha-V. Responda imediatamente, ou será considerada hostil. Mas eu já sabia a verdade. Se eu respondesse, eles me derrubariam. Se eu voltasse, eles me apagariam. Se eu me calasse, talvez tivesse uma chance, não de sobreviver, mas de expor. A única missão real naquele momento era levar as provas adiante. Eu puxei a aeronave para cima, atravessando a barreira do ponto cego com força. A aeronave experimental desceu atrás de mim como um predador enfurecido. A base começou a emitir alertas que soavam mais como declarações de guerra do que como instruções militares. E enquanto eu rompia a camada superior de nuvens, percebi que não estava mais fugindo. Eu estava levando o início do fim deles. A verdade, completa, brutal, impossível de enterrar, agora estava comigo. E eu faria o que eles mais temiam. Eu a tornaria pública. Nem que isso significasse que todo o peso do sistema viraria suas armas contra mim. Eu estava pronta. Porque Valkyria não nasceu para obedecer. Nasci para sobreviver e, sobretudo, para revelar o que outros juraram esconder. E a partir daquele instante, não haveria mais volta.